palavra dessa noite, por mais que o tema seja da vontade de você dizer para alguém assim, ó, muda você, né? É para você. Então, eu quero dizer assim, mude você, mude o mundo. Mude você, mude o mundo. Às vezes a gente quer transferir para as pessoas, fulano não muda, o mundo não muda, as coisas não mudam, e volta e meia você vai perceber que você está envolvido em algumas coisas que você não está contribuindo para o mundo mudar, para o mundo melhorar. Num momento qualquer da nossa existência, a gente começa a pensar, a refletir e fazer reflexões e dizer assim, gente, como eu mudei em tantas coisas, como eu gostaria de mudar em outras. Eu vejo tantas pessoas dizendo assim, eu gostaria de mudar o meu cabelo, gostaria de mudar a cor do meu cabelo, outros gostariam de ter cabelo, né? Eu não olhei para você não, Emerson, eu fui olhar para cá e é para mim mesmo. É que a gente olha para todo lado e a gente encontra um careca. Narigudo é mais raro. Já pensei em fazer cirurgia de nariz, olha, me ofereceram esses dias implante capilar, tanta coisa que eu falei, muda, eu falei assim, não gente, eu fiquei olhando, pastor Cláudio Duarte, né? Deu até vontade, mas eu esperei passar a vontade quando eu vi o valor das coisas, né? As pessoas querem mudar constantemente, quer mudar de casa, mas tem coisas também que a gente quer que mudar em nós, a nossa maneira de compreender Deus, de ver Deus. Nós queremos ouvir Deus, nós queremos ver Deus em várias situações da nossa vida, e nós volta e meia queremos que as coisas mudem. Quantas pessoas você conhece que querem mudar, às vezes até de emprego? Quantos você conhece, não levanta a mão, quer mudar de igreja? Quantos você conhece, quer mudar o pastor? Quantos você conhece que quer mudar alguma coisa? Mas, amados, nós sabemos que a Bíblia, ela quer constantemente que haja mudanças em nós. E essas mudanças são transformações para que nós nos tornemos pessoas melhores. Sabe por quê? A Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando de glória em glória. Deus está mudando você. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, nesse caminho de verdade, de vida, a cada dia está ficando mais parecido com Jesus, sabia disso? Aqueles que andam longe de Jesus, a cada dia estão mais parecidos com o Carijó, com o Caramunhão. Não só nas atitudes, mas um dia vai ser na aparência também, porque nós vamos ser transformados, então todo mundo vai ser transformado um dia, né? Cada um parecido com seu Pai. E o nosso Pai Celestial, Jesus, eu quero ser parecido com Ele, em tudo. Mas mudar, irmãos, nós desejamos mudar, mas é tão difícil, porque a Bíblia nos alerta que no mundo jaz o maligno. Então, para mudar alguma coisa, nós precisamos ter vitória contra o maligno. Paulo diz que a nossa luta é constante, temos que ir contra o curso deste mundo. Paulo diz que a nossa luta é contra principados, potestades. Você está aqui, está protegido, está guardado, os anjos do Senhor acampam. Se um demônio vier, é porque é demônio suicida. Mas eu entendo que o Senhor guarda a gente, mas o Senhor não guarda só aqui, Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída, o Senhor olha por você, o Senhor protege você, mas Ele diz que devemos vigiar, porque o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabemos que temos o leão da tribo de Judá por nós, mas eu quero dizer para você que nessa noite, eu quero falar algumas coisas para termos vitória sobre o maligno, e entendemos que nós podemos mudar para sermos mais parecidos com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, nós vamos mudar o mundo também. Pode ter certeza disso. Abra sua Bíblia em 1 João 2, de 12 a 14. Gostaria que você tivesse em oração constante nesse culto, porque eu tenho certeza que Deus quer levantar uma geração multiplicadora. Hoje pela manhã, que palavra poderosa, abençoada para as famílias, pastor Christian trouxe. Estamos falando de geração multiplicadora. Os PGMs vão trabalhar o assunto que foi pregado pela manhã, sobre os pais, né, não irritar os filhos, né, mas criar na demonstração do Senhor, na doutrina. Que palavra poderosa. Tudo isso para que os nossos filhos possam vencer o maligno, para que eu possa vencer o maligno e você possa vencer o maligno. Mas essa palavra aqui de 1 João é uma palavra muito forte, irmãos. 1 João 2, de 12 a 14. Filhinhos. Aqui o apóstolo João, irmãos,
ele deveria estar mais ou menos com uns 80 anos. O historiador diz que 80, um pouquinho até mais. Então essa linguagem aqui é de muito amor. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Nome de quem? Nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Amém? Amém, juventude? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, 14, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Hoje pela manhã o pastor Cristian falando das gerações, nós temos que olhar para a nossa maneira que fomos criados, como nossos pais nos criaram, e cada um tem uma história, uma maneira que o seu pai te criou, a sua mãe te criou, maneira que o seu avô criou o seu pai. Eram gerações diferentes. Então para a gente muitas vezes entender para a gente mudar, a gente precisa dar uma olhadinha para o passado. Soren Kierkegaard, ele diz o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Então nós não podemos ficar presos ao passado. Muitas vezes nós precisamos entender o passado. A própria Bíblia, o Velho Testamento, ela é uma sombra de tudo que ia acontecer no novo. Nós não podemos ficar presos no velho, porque precisamos viver o novo. Então a vida só pode ser compreendida quando você olha um pouco para o passado, para trás, mas só pode ser vivida quando você olha para frente. Eu já mostrei esse quadro de evolução. Algumas pessoas ficaram chateadas, não comigo, né, porque viram a realidade da sua vida. Então eu quero pôr esse quadro novamente para você ver onde você se encaixa. A evolução das gerações. Olha só, os baby boomers são de 1946 e 1964. Se porventura tiver alguém aqui que nasceu antes de 1946, glória a Deus. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Alguém nasceu antes de 1946? 1945? Aplauda aí, 1942. Aplauda o Senhor, gente. Esse povo aí, especial demais. Quem eram os baby boomers? Pessoas que foram desafiadas a reconstruir o mundo, a mudar a sua vida e mudar o mundo. Eu já disse sobre isso. São aqueles que vieram com aquela história, né, irmã Medina, de ter 15 filhos, 12 filhos, porque as guerras exterminaram muita gente. Então o incentivo era: tenham filhos e vamos reconstruir o mundo. Esse era o sentido. Esses são os baby boomers. E aí vem essa geração X, que é de 1960 a 1980. Eu me enquadro nessa aí, viu, gente? Eu não sei se é 1980. E tem essa outra geração Y aqui, que é de 1980 a 2000. E a geração Z, que é de 1990 a 2010. E já existe agora a geração Alfa, que é a partir de 2010. Que hoje já ficou assim, essas duas últimas gerações são consideradas pelos milênios e os centênios. Então, a palavra nessa noite quer dizer para você que são para todos, mas de uma forma muito especial, muito peculiar. Eu queria saber assim, quantos são os nascidos aqui de 1980 até o ano 2000? Então quem nasceu em 1980 vai ter o quê? 40 anos, né? Quem nasceu em 1980 até o ano 2000? Levanta a mão assim. Olha, muita gente. A palavra, quem não nasceu nessa data aí, a palavra é para você também, mas você vai ver que vai ser de uma maneira diferente. Então, essa geração que eu quero falar um pouco mais específica é a geração Y, que muitos chamam de geração dos milênios. E eu quero desafiar você nessa noite, você que é dessa geração Y, nascido em 1980 até 2000, eu quero desafiar você a partir de hoje. Nós vamos orar sobre isso. Talvez você já tomou uma postura, mas tomar uma posição muito diferente na sua vida, de posicionamento de algo que Deus quer fazer através de você a partir de agora. Eu quero dizer para você que nasceu de 1980 até 2000,
que Deus quer fazer algo diferente através dessa geração. Mas eu preciso que você olhe novamente para a sua Bíblia, quando diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Todos os jovens que estão aqui, erga a sua mão assim, só para ver novamente que nessa fase. Ó, eu quero que você está com a mão levantada, deixa um pouquinho sua mão levantada. Eu quero dizer, jovem, Deus está dizendo para você nessa noite, que Ele escolheu você, porque você é forte, e que a palavra de Deus está em você, e você vai a cada dia vencer o maligno, amém? E eu quero desafiar, pode abaixar a mão, eu quero desafiar a nossa juventude a fazer algo tremendo, que é a partir de agora fazermos um movimento, através da juventude, de multiplicação de discípulos. É o tempo agora que nós precisamos começar, a esses da geração anterior, começar a passar o bastão para vocês, e vocês já começarem a tomar posição de algo que Deus quer fazer através de vocês. Saiba você que esse momento que nós vivemos, amados, é o momento mais difícil de toda a história. Nunca na história 5 gerações viveram junto como estamos vivendo agora. Isso é complicado, isso é muito difícil. E eu quero dizer para vocês, que jovens, que Deus quer que vocês comecem a atuar de uma maneira muito diferente nesse tempo agora. É necessário que vocês se posicionem, é o tempo de vocês. Eu preciso dizer isso para vocês. E nós, como igreja Batista Memorial, liderança, queremos apoiar vocês e passar o bastão para vocês e ocuparmos um outro papel que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Há uma frase do Charlie Chaplin que eu gosto muito. Ele diz assim: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. E eu completo isso com a palavra que está em Eclesiastes 12:1. Jovem, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Amados, Jesus mudou o mundo. Mudou ou não mudou? Até o calendário é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. É na plenitude dos tempos que Jesus foi enviado. E Jesus veio para mudar a nossa história. Jesus veio para mudar o nosso destino. E Ele deixou um legado para os seus discípulos continuarem fazendo isso. E Ele usou, sabe o que, irmãos? O poder da multiplicação. Todas as vezes que Jesus multiplicava algo, Ele já estava ensinando algo mais poderoso. Ele estava aplicando para dizer assim: é possível multiplicar. Não só multiplicou peixes e pães, mas Ele quer que discípulos sejam multiplicados. A essência do ministério de Jesus era treinar um pequeno grupo de homens para mudar a história. Começou com aqueles 12 homens, ainda que alguns fracassassem, ainda assim Ele insistiu neles, ainda que um traísse e não se arrependesse, Judas, ainda assim Ele investiu nesses homens. Ainda assim, através desses homens, Ele começou uma história de multiplicação que começou dos 12, foi para 70, foi para 500, foi para 3.000 e chegou ao que é hoje. É o poder da multiplicação. O plano de Jesus para alcançar o mundo inteiro é através da multiplicação. Então, jovens, eu quero desafiar vocês a começar um movimento de multiplicação por todo lugar onde você estiver. Multiplicação através do poder do Espírito Santo. Creia, o Senhor quer usar você para fazer algo diferente. Comece esse movimento, sabe por quê? Uma revelação para você, que talvez tem gente que poderia não saber do que eu vou falar aqui agora. Sabia que Jesus começou a multiplicação com jovens? Sabia disso? A gente imagina a idade dos discípulos, dos apóstolos, uma idade absurda, né? Já imagina que eles já eram maduros. Saibam vocês que eles eram milênios para a época deles. Eram jovens. Jesus começou um movimento. 2000 anos atrás, Jesus mudou o mundo para sempre e usou jovens, porque os jovens são fortes e a palavra de Deus está neles e eles podem vencer o inimigo. Os 12 discípulos estavam, pasme você, historiadores têm feito pesquisa sobre isso, abaixo de 20 anos de idade. Sabia disso? Os discípulos tinham abaixo de 20 anos de idade, com exceção de Pedro, que era casado. Inclusive, quando Jesus foi lá,
Jesus é tão bom, né? Não com Pedro, mas com a sogra, né? Curou a sogra. Dia da mulher é importante, porque Jesus valoriza a mulher. Amados, todos eles tinham abaixo de 30 anos. Certamente nenhum deles tinha mais de 30 anos. Você já tinha pensado sobre isso? Aí você vai até entender o comportamento deles em algumas situações. Eram meninos, eram jovens. Olha só. E para completar ainda, sabia que o grupo que veio depois dos 70 eram mais jovens ainda? Porque jovem gosta de jovem, e jovem tem mais influência com os mais jovens. Quando está no meio da galera aí, eu fico só pegando as coisas, sabia? Jovem não gosta de ouvir os velhos. Quem é os velhos? Na idade do Silvio. Porque os outros mais velhos, eles dão respeito mais um pouco assim, eu vou, né? O Silvio é tio, né? O Zé estava esse jeito encostado ali, rapaz, tomando uma suquita. Eu lembrei da propaganda, faltou o casaco nas costas dele, aquele tio da suquita, né? Lembra, as propagandas mais... os jovens nem riem, porque nem sabem o que eu estou falando. Mas, amados, olha só. Os discípulos, eles tinham menos de 20 anos, a maioria. Os 70 eram mais jovens ainda. Então, talvez 18, 17. Pastor, que loucura é essa? Vou explicar para você por quê. Jesus treinou esses jovens e tornou esses jovens adultos. Porque você sabe que tem jovem adulto. E tem jovem criança, jovem moleque. Tem até adulto criança. Infelizmente. Mas tem muito jovem adulto. E Jesus tornou esses jovens adultos no comportamento e na atitude deles. Jesus, ele começou um movimento com os jovens. Então, jovens, comece um movimento com a galera de vocês, movimento do Espírito Santo de Deus de multiplicação. Comece. Um estudioso da palavra de Deus, estudioso da cultura hebraica, da cultura do judeu, chamado Rai Vander Laan, ele defende nos seus estudos, no seu trabalho, que os discípulos eram bem jovens, e ele dá uma prova sobre isso. Então ele coloca algumas provas. Por exemplo, quando Jesus estava junto com o pastor Cristian, até acho que citou aqui, quando Jesus tinha que pagar o imposto, e estavam aqueles meninos junto, o imposto do templo, a lei dizia, em Êxodo 30, de 14 a 15, a lei judaica, que todo homem acima de 20 anos deve pagar metade de um ciclo como oferta para censo, para visitarem o templo. Era lei. Lá Jesus fala que só para Pedro, fala, pega para mim e para você. Esse valor da moeda dava para 2. Sabia disso? E os outros não pagaram. Ele tem essa... Porque em Mateus 17, 24, ele instrui somente Pedro a pescar. Ele não disse para os outros pescar, vai lá e pesca e o dinheiro vai estar dentro do peixe. Ele não falou para os outros, porque os outros não pagavam. Você viu que mudou, agora você só paga o meia, né? Naquela época pagava nada, as coisas vão mudando, piorando. Então eles não precisavam pagar. Também, o uso que Jesus usou com eles, o termo pequeninos. Olha só, em Mateus 11, 25, Lucas 10, 21, João 13, 33, Jesus chama seus discípulos de crianças. Seria um pouco ofensivo se eles fossem adultos. Ele falou, minhas crianças, quando você está com um grupo assim, né? É igual pai e mãe. Seu filho nunca cresce, parece que você sempre é menininho, o menino, o cara chega barbudo lá, é o menininho, né? É o filho da mamãe. Então, seria ofensivo se eles não... Porque Jesus chamava eles de minhas crianças muitas vezes. Outra prova que ele dá é que justamente eles não eram casados, como eu disse. Sabemos que Pedro tinha uma esposa, em Mateus 8, de 14 a 15, quando Jesus curou a sua sogra. Então, naqueles tempos antigos, amados, o homem judeu recebia uma esposa, tem já alguns aí que vão ficar querendo já casar mais rápido, né? Recebia uma esposa com a idade de 18 anos. Novamente, nenhuma esposa dos outros discípulos é mencionada. É possível deduzir, então, que eles não eram casados e, portanto, eles não tinham 20, 19, eles tinham menos de 18 anos. Pastor, eles eram novos desse jeito? O comentário rabínico, que depois foi adicionado no Velho Testamento, que é conhecido como Antigas Tradições Judaicas, chamado Mishnah. No Mishnah fala o seguinte, que o estudo das Escrituras para qualquer criança,
qualquer filho de judeu, começava com 5 anos de idade. O estudo do Mishnah, com 10 anos. A continuação dos estudos rabínicos, com 15 anos de idade. E aí era quando fazia a escolha para ter o tutor ou o rabino que ia continuar com aquele menino, ou ia dizer para ele que ele tinha que seguir a profissão do pai, que ele não estava apto para seguir com o rabino. Provavelmente todos aqueles discípulos que Jesus chamou, eles eram improváveis, porque tinham sido já liberados para fazer a função dos seus pais e continuar trabalhando no ofício deles. Casamento aos 18 anos, essa era a lei. O ensino formal era aos 30 anos. As crianças judias começavam estudos intensivos, com idades bem tenras, mas a educação para a grande maioria finalizava aos 15. Só para os brilhantes, aqueles talvez até com melhor poder aquisitivo, com maior conhecimento, com mais tempo de estudar, somente esses é que iam para a faculdade, para a Universidade Federal, e iam ter um rabino com eles. Os outros, infelizmente, não tinham isso. Então, provavelmente, esse grupo de discípulos também estava assim. E Jesus, ele vai contra a cultura daquela época, porque ele vai e chama justamente aqueles improváveis, aqueles jovens, para caminhar com ele. E ele vai ser o rabi deles, ele vai ser o rabino que vai ensinar para eles a palavra do Senhor. Outra coisa, esse estudioso trouxe para provar que esses meninos eram meninos, esses discípulos, é o comportamento dos discípulos, como detalhado em vários lugares do Evangelho. Se encaixa bem com a natureza zelosa e é muitas vezes a tolice da adolescência. Por exemplo, disputar posição. Eu quero me assentar, pedir para a mãezinha, né, para a mamãe ir lá pedir no lugar, a mãe ir lá interceder pelo filho. Não é normal, né, a mãe do Silvio vir interceder, né, uma pessoa de idade interceder para alguém, mas por um adolescente, por um jovem, sempre a mãe intercede. Pastor, cuida bem do meu filhinho no retiro, cuida disso, cuida daquilo, né? Como o pastor Cristian falou, tem mãe que é menino de 14, 16 anos, pega na mão para atravessar a rua. Então, provavelmente, pelo comportamento dos discípulos, eles eram todos jovens ainda. Também, você pode ver o pavor deles, o medo quando veio a tempestade no barco. Não é normal para um pescador experiente, para pessoas experientes, que não vai ser normal lá na frente na vida deles. Então, eles eram muito jovens. Então era um grupo de adolescentes bagunceiro, como nossos adolescentes, alguns são, né? Faziam aquela bagunça no barco, faziam aquela bagunça quando Jesus não estava olhando, né? As artes deles. Então a natureza distraída deles. Mas Jesus escolheu o jovem, porque jovem você é forte, e a palavra de Deus ela entra em você e pode transformar o mundo. Jesus sabia disso, Jesus investiu nele, Jesus fez isso. Paulo seguiu o exemplo de Jesus, e o apóstolo Paulo fez isso. Paulo tinha sido um discípulo do rabino Gamaliel. Se você ver a história, um dos mais proeminentes dos seus dias. Atos 22:3 diz isso. Ainda jovem, Paulo havia se tornado praticamente um jovem rabi judaico com liderança forte. Atos 7 vai falar sobre isso. Mas depois da sua conversão, Paulo imediatamente começou a fazer discípulos, não como Gamaliel fazia, não como Eliel fazia. Paulo começou a fazer discípulos como Jesus fazia, fazer discípulos dos improváveis. Paulo imediatamente começou a fazer discípulos. Quando precisou escapar da perseguição, se você olhar lá em Atos 9:25, quem ajudou Paulo a fugir foram os discípulos dele. Os discípulos de Paulo ajudaram ele a fugir. Durante sua vida, Paulo multiplicou a sua vida em mais de 30 fazedores de discípulos. Paulo ele treinou treinadores de discípulos. Essas 30 pessoas se tornaram líderes de muitas igrejas. Esses 30 que Paulo treinou se tornaram pastores que se espalharam por todas as igrejas que ele foi edificando. Algumas delas, sem dúvida, também saíram e plantaram outras igrejas. Olha só. Mesmo estando ocupado, cumprindo seu chamado como apóstolo aos gentios, Paulo também cumpriu a grande comissão ao fazer discípulos. Ele fez
aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Você tem mais de 40 anos? Quem tem mais de 40 anos, não precisa levantar a mão não. Você que nasceu em 1940, antes um pouco, para cá vem até 1964, até 1964, 1968 está fora. É um baby boomers. Os historiadores chamam disso. Ou você é como eu, da geração que nasceu de 1960 até 1980. Eu quero desafiar você. Quem nasceu até 1980? 1979, dezembro de 1979, né? Levanta a mão aí, só para me ver uma coisa. Quero dar uma palavra. Como eu falei para o jovem que eu falo, depois levantei vergonha não, irmão. Levanta assim, não é vergonha não, irmãos. Ou quem não tiver com força para levantar o braço, pede para o outro ajudar do lado. Mãe Tereza, olha lá, a Mãe Tereza já levantou a mão lá. Irmãos, deixa sua mão levantada. Deixa sua mão levantada. Meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você nessa noite a ser um mentor dessa geração que está vindo aí. Recebe essa palavra, irmãos. Sabe por quê? Ele diz para você, você tem me conhecido desde o princípio. Desde muito tempo você já me conhece. Pode abaixar a mão. Eu quero desafiar você a partir de agora a ser um mentor. Ser um mentor. Versículo 13, ele destaca aí, ele fala, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. No 14 ele repete, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Se você em todo esse tempo de vida que você tem, você não tem conhecido esse Senhor, é hora de você mudar, porque já era para você conhecer dele há muito tempo. Mas hoje é dia de você mudar isso. Mude você, para começar a mudar os seus filhos, para começar a mudar o mundo. Mentorei jovens multiplicadores, como Paulo fez. 2 Timóteo 2:2 diz assim, aquilo que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Então o que Paulo está falando aqui? Eu vou ensinar Timóteo, Timóteo vai ensinar outros homens fiéis, e os outros homens fiéis vão ensinar outros. É isso que a gente faz, irmãos. É isso que a gente faz nos PGMs, é isso que a gente faz na escola bíblica, é isso que a gente faz nos relacionamentos na igreja. Agora uma pergunta para mim e para você, como mentorear multiplicadores? Como mentorear? Então eu estou desafiando você que é mais maduro, poderia chamar você de veterano, mas não vou fazer isso. Você que é mais maduro, a mentorear essa geração jovem que levantou a mão aí. Como que você pode fazer isso? Reconheça as coisas que Deus lhe ensinou. Identifique os poucos homens fiéis em potencial. Comece a olhar e falar, Deus, quem são os homens fiéis que você vai colocar? Idôneos. Encontre-se regularmente com esses homens fiéis. Faça um RD, um relacionamento discipulador com ele. Convide-os a trabalhar no ministério ao seu lado. Fala, vem, caminha comigo, vamos junto. Vamos ali, eu vou ali expulsar um demônio, vamos junto comigo. Vou ali fazer um funeral, vamos junto comigo. Vou ali fazer uma visita no hospital, vamos comigo. Isso é mentorear. Comece a fazer as coisas que você faz para o Senhor. Chame alguém para fazer junto com você. E dê-lhes a oportunidade de fazer o ministério na sua presença. Jesus ele fez, depois ele fez com eles, depois ele diz, vão e façam vocês. E façam o mesmo com as outras pessoas. Lembre-se do objetivo maior, amado, é multiplicar. O diabo está furioso. Ele sabe que pouco tempo resta. E ele tem se preparado para o dia da batalha final, para o dia do Armagedão. E por isso o diabo, se possível for, enganaria até os escolhidos. Vivemos um tempo de enfraquecimento da fé, tenho falado isso, e de apostasia. Mas vivemos um tempo também de milagres, de multiplicação de discípulos do Senhor. Então, amados, reconheça as coisas que Deus tem ensinado a você. O que Deus ensinou a você a fazer? Ensina essa geração a orar. Como orar? Como falar com Deus? Tem muita gente que não sabe orar. Tem muita gente nos dias de hoje que eu chego para ela e falo assim, pastor, eu sei rezar, é igual orar? Eu falei, não, é diferente. A reza é uma repetição que a gente aprendeu. A oração é um diálogo com o Pai. Ensine as pessoas a memorizar as Escrituras. Como evangelizar. Fale os seus versículos favoritos. Amados, eu semeio isso.
Quando o Atoto falou aqui, né, Jeremias 29:11, eu já me enchi de alegria. Falei, olha só o meu versículo favorito ali. Lições difíceis aprendidas por meio do sofrimento. Mostra que a vida não é só coisas boas, tem coisas ruins. No mundo vamos ter aflições, mas eles vão ter bom ânimo. Nós vencemos, nossos avós venceram, nossos pais venceram, eles vão vencer também. Verdade sobre viver a vida cristã, viver diferente. Temos estudado, amados, com os supervisores, e depois vamos chegar nos líderes, vamos chegar para toda a igreja, 8 hábitos. 8 hábitos de um líder, de um mentor. Sabe qual que são os hábitos de um mentor? Sonho, sonhar, oração. Os hábitos de um mentor é convidar. Amados, tem muita gente que não convida as pessoas nem para vir na igreja, nem para ir na sua casa, nem para atividade, convidar as pessoas. Então isso é um hábito, sonhar, orar, convidar, fazer contato, ligar para a pessoa, preparar, ter o preparo, isso é um hábito. Mentoreamento, mentorear a vida da pessoa, ser alguém que vai discipular aquela pessoa. Comunhão, leva a pessoa para comer na sua casa, irmãos. E se é um conhecido do pastor, convida o pastor para ir junto também, facilita para você. Entendeu, né? Comunhão, estar junto, convide a pessoa para estar com você, e isso vai trazer crescimento, são hábitos. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, Deus usa jovens para mudar a história. E às vezes fala, puxa pastor, eu já não sou mais jovem na idade. Amados, eu creio que Deus também dá uma unção de Caleb para muita gente. Eu acho que a irmã Teresa tem a unção de Caleb. Ninguém sabe a idade dela correta. Porque essa irmã, amados, a disposição da irmã Teresa, e eu não estou aqui só para jogar, a disposição dela, ela está em todo lugar. Em muito lugar que ela não vai é porque alguém não deu carona para ela. Com frequência, Deus está procurando um grupo de pessoas com que Ele possa contar. E nessa noite Ele me mandou dizer para você, jovem, que Ele está contando com você porque você é forte. Porque a palavra de Deus está em você. E você está vencendo o maligno e vai vencer. Historicamente, amados, os movimentos do Espírito Santo na história da igreja vêm quando um jovem se levanta. O pastor Cristian citou aqui Davi, quando teve a oportunidade, um adolescente chamado Davi, um pastorzinho chamado Davi se tornou um rei. 1 Samuel, lê lá depois, 1 Samuel 16. Mas eu quero falar de alguns homens que eram jovens como você, e eu escolhi isso porque eu quero falar com um jovem nessa noite. Quero falar de um primeiro jovem chamado João Calvino. João Calvino, ele escreveu sua famosa obra chamada Institutas da Religião Cristã. Sabe quantos anos ele tinha? Pode pôr a foto, ele tinha 26 anos. Os jovens não estão escrevendo, mas jovens, vocês precisam escrever. Ore repreendendo esses youtubers. Repreende. Mentira desse século, visão fragmentada das coisas, visão distorcida das coisas, alienada. O livro dele é considerado um dos trabalhos de maior influência no mundo ocidental. Ali você vê ali John Wesley e Charles Wesley plantaram as sementes do primeiro grande avivamento. Eles criaram um clube chamado Clube Santo. Olha o nome do clube deles, Clube Santo. Sabe onde eles criaram o Clube Santo? E eu estou feliz que Deus está trazendo esse movimento novamente nas universidades. Porque ele começou esse Clube Santo na Universidade de Oxford, no século 17. Quem aqui está na universidade sabe que Deus está fazendo um movimento nas universidades, aí usando os jovens que são fortes? Levanta a mão aí, cadê? Alice, Sara, Lana, levanta a mão aí para a gente ver. Deus está ou não está fazendo um trabalho nas universidades? E Deus está usando jovens fortes, porque a palavra de Deus está em vocês. Amém, irmãos? E vocês têm vencido o maligno. Olha só, antes da sua morte, John Wesley havia desenvolvido 10 mil líderes. 10 mil líderes. E eram líderes de pequenos grupos. Então eram só líderes de outros pequenos grupos, que ministravam, a soma dava mais de 100 mil pessoas. Um homem se levantou e Deus disse, você é forte. A palavra de Deus está em você. Você tem vencido o maligno, eu vou usar você. Charles Spurgeon,
um jovem de 20 anos. Ele é considerado até hoje como o príncipe dos pregadores. Foi pastor em Londres. Sobre a sua pregação, a sua liderança, a igreja cresceu. A primeira mega igreja que surgiu foi com Spurgeon. Primeira mega igreja que surgiu. E a liderança dele fez com que plantassem naquela época mais de 200 igrejas. Olha só, irmãos. Até hoje ele influencia. Sabia que eu descobri que aqui na igreja tem um cara fã de Spurgeon? Então ele fez um estudo com os jovens ali. Então um dos futuros pregadores da Memorial. Cadê o Eduardo, um amigo? Está onde, Eduardo? Um futuro pastor da geração, irmãos. Lá está trabalhando lá. Pode aplaudir o Senhor pela vida do Eduardo. Mas, irmãos, eu falei, ele é tão fã de Spurgeon que eu vi uma foto. Põe a próxima foto ali. Eu falei, cara, como é parecido com o Eduardo. Na outra. Olha lá. Isso não é bullying não, é o Eduardo que está copiando o Spurgeon. Mas é muito. Eu falei, meu Deus, né? Não, e até eu quero dizer que você sabe que o Eduardo é profundo também nos estudos dele, né, da palavra do Senhor como Spurgeon. Mas vamos lá. Desculpa a brincadeira aí, viu, Eduardo? Mas parece mesmo. Evan Roberts. O avivamento de 1904 veio com o resultado da liderança de um jovem de 26 anos, levando jovens a confessar pecado, entregar a vida em obediência ao Senhor. Mais de 100 mil pessoas se converteram no país de Gales, e se espalhou por toda a Inglaterra, por partes da Europa, América do Norte, nos rios da Índia, Ásia, África e América Latina, só porque um jovem decidiu ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Nicholas von Zinzendorf, na Vila Alemã, esse conde de 27 anos, a Alice vai gostar disso aqui, ele liderou um grupo de refugiados, os irmãos moravianos, os morávios, e eles oravam, faziam um relógio de oração, aí que surgiu, Alice, viu, as 24 horas de oração. Eles começaram a fazer relógio de oração, oravam 24 horas por dia, 7 dias por semana. A reunião de oração continuou por 24 horas, todos os dias por mais de 100 anos, e retornou nos tempos atuais. Dentro de um espaço de 5 anos, eles estavam enviando missionários por todo o mundo, porque alguém se dispôs a orar, um jovem. O pastor, o senhor esqueceu das mulheres. Não, irmãos, essa irmã aqui, Susana Wesley, ela era esposa de um pastor anglicano e mãe dos irmãos Charles e John Wesley. Essa irmã é considerada a mãe do metodismo, porque essa mulher, ela criou seus filhos no temor do Senhor, mas quando jovem, sempre ela era uma mãe que preocupava com o ensino bíblico, a escola bíblica para os seus filhos. Uma forte influência na vida espiritual dos seus filhos. Essa outra mulher aqui, Frances Jane Crosby, nascida em 1820 e mais conhecida como Fanny Crosby, perdeu a visão quando era criança devido a uma infecção e maus tratos. Crosby não deixou que essa deficiência impedisse ela de servir o Senhor. Eu vou resumir só para você saber quem é ela. Alguns hinos que você já cantou: a Deus demos glória, quero estar ao pé da cruz, junto a ti, vindo da irmã Juraci, quero o Salvador comigo. Os hinos que inspiram tanto a gente. Uma jovem que decidiu. Catherine Bolt, junto com seu marido William, Catherine ajudou a fundar o Exército da Salvação. Quantos já ouviram falar do Exército da Salvação? E ela deu valor e começou a atender os oprimidos, os marginalizados, e era uma pregadora apaixonada pela palavra de Deus. Quando ela falava, multidões se rendiam a Cristo, e pessoas que estavam nas ruas, na dependência, no álcool, eram restauradas, curadas, tratadas, e eram colocadas para serem acompanhadas por ela, por sua equipe. Sojourner Truth, nascida como escrava em Nova York, escapou com sua filha recém-nascida e se tornou uma ativista abolicionista, mas depois ela encontrou aquele que poderia libertar todo mundo, Jesus Cristo. E ela começou a fazer a diferença, e ela sentiu o chamado para pregar o evangelho por todos os lugares. E essa pregadora influenciou todas as mulheres da sua época, uma ex-escrava. Seus filhos ficaram assustados, porque ela era analfabeta
e ela começou a pregar a palavra de Deus com tanta autoridade, com tanta unção, que estudiosos, pessoas iam se rendendo aos pés de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Quando um jovem decide, irmãos, ser usado pelo Senhor, o Senhor muda a história. Deus usa jovens para mudar a história. E eu quero falar com você, jovem que está aqui essa noite, que Deus quer usar você porque você é forte. Sabe uma característica da juventude desses dias? Muitas pessoas, muitas igrejas, muitos adultos têm deixado os jovens de lado. Mas o jovem, ele é esperançoso. Sabia disso? O jovem, ele tem esperança no futuro. Ele acredita que pode fazer algo grande. Esses jovens, eles são relacionais. Eles são educados. Em primeiro lugar, para eles, pasmem vocês, mas é verdade, está a família, estão os amigos, estão a educação. É chamada uma geração, talvez você não sabia disso, é chamada de geração helicóptero. Sabe por quê? Que os pais estão sempre ali sobrevoando, querendo cuidar deles. Sempre tem um helicóptero sobre vocês. Filha, onde você está? Filha, eu liguei, você não respondeu. Mandei mensagem, você não respondeu. Ai, não vi, o celular estava longe, estava no silencioso. É o helicóptero, né? Sobre vocês, essa geração. Infelizmente, é uma geração com menos religiosos. Mas eu quero dizer para você que religião não é o caminho para ninguém. O caminho é Jesus Cristo, não é a religião. Então não fique preocupado se seu filho não é religioso. Fique preocupado se ele não ama Jesus como ele deveria amar. Mas é uma geração menos religiosa. Há uma diversidade de minorias. 40% da população, portanto, faz parte dessa geração. Eles são trabalhadores, mas muitas vezes não conseguem oportunidade de emprego. Porque as pessoas falam, olha, você tem experiência? Não, não tenho. Como que eu vou ter se você não deixa eu trabalhar? Porque na nossa época a gente começava a trabalhar desde pequeno. A gente quando ia procurar um outro emprego já estava cheio de experiência. Que você começava lá, né? De office boy ou qualquer aprendiz, né? Hoje o jovem estuda e quando ele vai para o mercado de trabalho, você tem experiência? Eu acabei de me formar. Então é uma geração que muitas vezes não está sendo dada a oportunidade devida para eles também. Mas eles têm aspirações. Eles querem uma família mais conectada, querem envolvimento com os pais, querem fazer a diferença, querem vidas equilibradas, querem comunicação. Espera lá, mas nos seus termos. 70% consideram que um celular é essencial para a sobrevivência. São mais acessíveis, pasmem vocês, é uma pesquisa feita por mensagem de texto. Eu ligo, ele não atende. Mas mensagem é mais fácil dele responder. É chamada de uma geração épica. Por que épica? Fizeram um acróstico sobre isso os pesquisadores. É uma geração experimental. Então, não tenta nem dar palestra para eles, mas providencia algo experimental. Eles querem experimentar aquilo que você está falando. É uma geração participativa. Não planeje ser o único movimento. Permita que eles participem do movimento, da discussão que você está tendo. Hoje em dia a gente faz os jovens ser mais contemplativos. Eles falam assim, para que eu estou aqui se eles nem me colocam para participar? Imagens, estou falando do épico, né? São ligadas à imagem. Imagens são linguagem do século 21, não as palavras. É uma verdade isso. E são conectados. Ó, conectados. Eles querem alta tecnologia, eles querem estar conectados com tudo. Tem uma característica desses conectados. Eles querem pertencer antes de crer. Eles querem uma experiência antes de uma explicação. Eles querem um facilitador ao invés de um professor que sabe tudo e ensina tudo. Eles querem jogar antes de pagar. Eles amam o evento, mas odeiam o processo. Eles amam jogar, mas não têm muita disciplina para melhorar. Eles acreditam que podem fazer grandes coisas, mas podem ser idealistas. Eles querem agir agora, mas podem ser impacientes quando os resultados demoram muito. Eles amam interagir, mas podem ficar paralisados se tiverem que agir sozinhos. Eles têm, na maioria, uma boa autoestima, mas podem parecer centrados no eu. Eles desejam explorar o futuro, mas podem ficar paralisados quando estão diante de muitas opções. Eu estou dizendo tudo isso porque, jovem, Deus
mandou mesmo eu dizer para você nessa noite, que Ele quer usar você, porque a força está em você. A palavra de Deus está em você. E você vai vencer o maligno a cada dia mais. Jesus começou um movimento de multiplicação com jovens. Comece um movimento de multiplicação com seus colegas, com seus amigos. Contem com os mentores, conte com seus pastores, conte com a liderança da igreja, conte com a intercessão da igreja, conte com o apoio financeiro da igreja. Eu estou dizendo isso, irmão, é verdade. Os líderes sabem disso, porque Deus está chamando você, jovem, para fazer a diferença nesse tempo. É hora de mudança. Quem vai ser o seu Timóteo? Quero falar isso para os mentores agora aqui. Você que já tem mais de 40, sabia disso? É uma coisa que você não sabia, talvez, mas vai ficar sabendo hoje. O judeu, ele entende isso, eu acredito nisso, que aos 40 anos de idade, amados, você está na plenitude, sabia? Você está na plenitude do conhecimento. Se não está, deveria ter. Você está no 40 anos, o cara tem que saber de tudo, sabe de tudo. 50 anos está na plenitude da sabedoria. 50 anos já pode começar a aconselhar. Por que eu estou dizendo isso? Está na hora de você, que já é um veterano, que já passou dos 50, começar a preparar para passar o bastão para essa geração que está vindo aí com força, cheio da palavra de Deus, vencendo o maligno. Mas eles precisam de mentores. Está na hora da gente achar que só a gente sabe fazer, porque a gente aprendeu e acha que eles não sabem. Talvez eles sabem mais do que você, mas você tem a experiência de vida. Você já sabe os resultados, sabe o que funciona e o que não funciona. Mas eles sabem muitas coisas que nós não sabemos. Deus tem levantado uma geração, eu não me engano não, irmãos. A geração do pastor Christian, quantos anos, pastor Christian? Cadê o pastor Christian? Está no fundo? Quantos anos o pastor Christian está? Cadê ele? Está lá em cima. Quem sabe a idade do pastor Christian? Não dá para me ouvir? 36? Então, 36. Pastor Christian é dessa geração de jovens fortes, que a palavra de Deus está nele e tem vencido o maligno. O que a gente está preparando como igreja, irmãos, é para começar a passar o bastão para esses pastores que Deus está mandando. Fique tranquilo, irmãos, eu vou me despedir, mas não é agora não. A gente tem que primeiro mentorear e preparar. Mas, irmãos, eu não posso reter para sempre. Vai chegar um momento que eu tenho que ser mentor, ser conselheiro, e eu sei disso. Então eu quero desafiar você a ser mentor, e a você, jovem, a fazer a diferença. Um parênteses aqui. Algumas famílias que estão sofrendo na choque de geração, pai com filho, filho com pai, o pai não entende o filho não entende os horários mudaram, o jeito de hoje em dia do jovem se comportar mudou, é diferente da época sua. O jeito dele estudar é diferente da época que você estudava, que você sentava lá na mesa, ficava sozinho com a borracha, lápis, né? Ele não precisa de borracha, lápis mais, ele precisa de um computador, de um iPad, de alguma coisa assim. Não, ele pode estudar ainda, você tem que estudar, não precisa ter nenhum barulho perto, ele consegue estudar ouvindo um sonzinho. Mudou muita coisa, é diferente. Muitos estão sofrendo, irmãos, muitos pais estão sofrendo que não entenderam que as gerações são diferentes. Muitos filhos estão sofrendo que não entenderam que seu pai é diferente. John Maxwell, líder, exemplo de ensinar sobre liderança, ele disse o seguinte: as pessoas mudam tanto quanto se ferem o suficiente que precisam mudar, ou quando elas aprendem o suficiente para querer mudar e receber o suficiente para serem capazes de mudar. Olha que frase complexa. Tem gente que só quer mudar pela dor, irmãos. Não precisa ser pela dor, não precisa ser pelo sofrimento, pode mudar pelo Espírito Santo de Deus. Ele desfaz toda a fortaleza, ele desfaz todo o sofisma, toda a filosofia de vida. As armas que podemos lutar não são as armas humanas, mas são poderosas no Senhor. É isso que Deus está falando nessa noite. Então eu quero finalizar essa palavra dessa noite. Estamos chegando perto do fim dessa palavra para orarmos, mas eu quero fazer um desafio. Pais, você que entendeu que você é um veterano nessa noite, o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu te escrevo, porque você me conhece, tem me conhecido desde o princípio. Pai,
você já me conhece. Se não conhece, nessa noite você tem que começar a conhecer esse Deus maravilhoso. Como Oséias falou, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pais, você já conhece o Senhor. Quero desafiar você a ser agora um mentor de alguém. Não espere o jovem chegar em você. Chegue no jovem. Chegue nele, aproxime dele. Eu não estou falando só para você fazer isso com o seu filho, com a sua filha biológica. Seja pai na fé de alguém. Irmãos, eu não quero dizer agora que você agora tem que sair à caça, né, de tudo, mas eu quero dizer que você tem que escolher um Timóteo. Pede para Deus te mostrar. Escolher alguém que você vai trabalhar com essas pessoas. Mas jovens, mais uma vez eu reforço a palavra de Deus sobre você. Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quero desafiar vocês a começarem um movimento de multiplicação aqui na igreja, no bairro, nas universidades, em Campo Grande, e quem sabe vai se alastrar pelo mundo todo. Quando Deus levanta um jovem cheio do Espírito Santo, maravilhas acontecem. E o Senhor quer usar você para maravilhas. O chamado é o mesmo para todas as gerações. E eu quero terminar dando a palavra, e essa palavra é rema, para você entender o que Deus tem para mim e para você, e agora é para todos aqui nessa noite. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O Senhor está falando com você, igreja. Você precisa ir e fazer discípulos. Amados, eu estou falando isso com temor e tremor diante do Senhor. Deus está falando com a igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Deus vai levantar dessa geração de jovens aqui, pastores, missionários, que vamos plantar igrejas em vários lugares, vamos mandar para outros países, mas são jovens que vão se dispor a fazer isso. Não tenha medo, pai, não tenha medo, mãe, se o seu filho fala, eu estou apaixonado por Jesus. A gente não deve criar filho para o mundo, a gente deve criar filho para Deus, para Jesus, é para Ele. Marcos 15, 16, 15 diz: então ele disse a eles: vão por todo o mundo e preguem o evangelho para toda a criação. Olha o que diz Lucas 24, 47. E o arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamado em seu nome a todas as nações, começando em Jerusalém. Sabe por quem, amados? Jovens. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tenha medo, jovem. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que aconteceu, amados? Quando você entende que você conhece o Senhor, que a palavra de Deus está em você, quando você entende que você é forte no Senhor, quando você entende que você pode vencer o maligno, aonde você chegar, vai ter um alvoroço. As estruturas serão abaladas. Atos 17:6 diz assim: esses homens que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. Meu coração está cheio de alegria, de júbilo, porque eu sei que os jovens estão chegando nas universidades. As universidades, os campos, é um campo missionário. Precisa de jovem forte. Universidades, muitos filhos têm chego lá e têm sucumbido. Sabe por quê? Não tem um mentor por trás, não tem alguém para segurar as cordas, não tem alguém para interceder, não tem alguém para explicar de como vai ser aquele campo missionário, não tem alguém para pagar o preço, dizer: eu estou junto com você, eu sou seu intercessor. Se você quer mudar, Deus vai mudar o mundo e vai usar você. Essa canção que nós cantamos com a equipe é uma canção nova, diz assim: tudo por Ele, tudo por Ele. E eu creio, amados, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Quero convidar para o Eduardo sair de lá. Eduardo, vim aqui. Eu não sei se o Lucas Rosa também, eu não sei se ele está em outra igreja tocando hoje ou pregando. O Lucas está viajando, está de férias. Lucas Rosa também é um novo
pastor dessa geração que Deus está levantando aqui na igreja, irmão. Saiba disso. Pô, pastor, psicologia é algo que eu estou trabalhando, igual Paulo por um tempo fazendo tempo, mas meu coração arde porque eu quero ser um pastor. Fiz o seminário para isso, quero ser um pastor. Quero chamar o Eduardo aqui, representando essa geração. Quando o Eduardo está vindo, pode vir, Eduardo, que eu subi aqui no altar. Irmãos, a pau do Senhor é um pastor que está em breve, logo. Eu quero chamar toda a juventude, os jovens que estão aqui nessa noite, para a gente vai orar por você. Vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês, e vocês vão vencer o maligno todo o tempo. Maior é aquele que está em vocês, meus amados. Pode vir, vem aqui, para a gente orar. Pode vir. Irmãos, vai profetizando sobre essa geração aí. São missionários, são homens, mulheres, que o Senhor vai derramar do Espírito Santo nessa noite, mais e mais. Creia. É uma geração poderosa que Deus está levantando na terra. Aleluia. Pode vir, olha que coisa linda, irmãos. Deus vai multiplicar. Gente, vamos fazer o seguinte, vai subindo no altar aqui. Já vai consagrando, que é no altar que Deus marca, no altar que Deus sela. Aleluia. Pode subir. Eu sei que você que já passou da idade queria subir aqui, né? Mas você vai continuar servindo a Deus de outra maneira. Deus vai usar você. Enquanto eles estão subindo aqui, essa canção diz assim: os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invencível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, em oração e na palavra seguiremos em um só corpo, rendido à missão, e a nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, a ele a glória para sempre. Não, gente, pode subir aqui no altar, pode vir aqui, pode subir, porque aqui no altar que Deus marca. Pode subir, eu vou esperar vocês subirem. Pode subir, gente, dá espaço aí, vem mais para cá. Aleluias. Pode subir. Quero saber aqui quantos homens e mulheres, não vou chamar aqui você na frente, mas diante de Deus, vamos fazer esse compromisso de orar para que Deus prepare. E fala assim: homens e mulheres, eu quero ser um mentor de algum desses aqui. Pode contar comigo. Quantos aqui eles podem contar com vocês? Levante a mão aí. Levanta a mão. Olha aí, gente, pode contar com eles. Eu vou convidar o Eduardo para fazer essa oração, porque ela é a voz dessa geração que Deus está levantando. Eu quero, Eduardo, que você peça mesmo que o Espírito Santo visite essa geração. E eu quero pedir mesmo que vocês façam um movimento, Eduardo. Um movimento que vai abalar, não só a Memorial, mas vai abalar o nosso bairro, a nossa cidade. Porque Deus fala assim: tem um povo aí que chegou e está alvoroçando. Amém. Estende a sua mão para cá, em nome de Jesus. Espírito Santo, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, a nossa oração é por avivamento, é por fogo no nosso coração, é por mais trabalho nas nossas mãos. Nós pedimos encarecidamente, Espírito Santo, toma a nossa vida e nos leva a lugares que a gente não imaginou. Nos leva, Deus, a tomar posição, a agir com firmeza, a ser transformados, amadurecidos, a representarmos muito bem aqueles que vieram antes. Que nós temos a humildade de nos debruçar sobre os ombros dos gigantes que vieram antes, para a gente poder enxergar muito mais longe. E eu te peço a sua bênção, Espírito Santo, que nós sejamos uma geração de pessoas arraigadas no Senhor, dependentes da ação do soberano Deus, da nossa fé, do nosso Criador. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, nos capacite, nos dê humildade, dependência, quebrantamento, para que a gente honre o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Muito obrigado, Deus, por pessoas que nos dão apoio, por aqueles que oram por nós, aqueles, Deus, que honraram o nome do Senhor, não voltaram para
para trás, mas persistiram, oraram e investiram em nós. Que nosso coração seja sempre agradecido e que a nossa vida seja para a glória do nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.